Então, a engenharia, diferente da medicina, ela oferece uma analítica lógica matemática, análise de problemas, né? Na análise de... Como é que você vai fazer uma ponte, né? Um prédio para alguém morar, uma escola que vai ficar cheia de estudantes. Então, é uma responsabilidade tanto do ponto de vista da obra física, na realidade, né? Então, exige um estudo muito grande, né? Tem uma analítica complexa de matemática, né? E ela também se aplica, né, juntamente com a informática, a engenharia de software, ou engenharia computacional, né, a ciência da computação, ela se aplica também no comércio, né, permite... Boa noite, Leila. Leila chegando, psicanalista, né, então a analítica da engenharia vai te permitir fazer friamente análise de erros, né. O Conselho de Ética de Engenharia, por exemplo, na medicina existe também, mas ele é mais complexo um pouco, porque envolve a vida humana e as escusas, né, de uma operação médica, um equívoco aqui, outro ali. Na engenharia não tem isso, não. Impressionante. Não tem como tirar o corpo fora de um erro do engenheiro, né? O erro do engenheiro é um erro de cálculo, não tem sentimento nenhum ao fazer uma operação no prédio, né, na ponte, uma análise de sistemas de uma empresa, né? Então, isso parece que talvez, eu não sei se seja isso, o fato de gostar da matemática, também da informática, muito tempo, né? Ajudou a fazer uma leitura do trabalho de psicanálise do Freud, também da literatura do Machado de Assis, que já fizemos. Voltando agora às cartas de Freud com Jung. Boa noite, Rogério. Parece que trouxe uma ferramenta externa a essas áreas que está contribuindo para uma leitura diferente da convencional, né? Eu fiz psicologia do início ao fim, 5 anos, né? Fiz 2 anos de mestrado em filosofia. Em um instante, eles dão valor ao estudo das cartas de Freud com Jung, por exemplo, né? Ou do jovem Freud. Quando é um valor, assim, é um valor lateral. O Freud, numa carta, citou, vão numa carta, vê o que ele disse ali, assim, meio que de passagem. Mas não que faça um estudo prolongado do início ao fim, como esse que estamos fazendo aqui, né? Então, vamos começar a ler. A gente tinha parado aqui na carta 169, página 330, no meio do livro. Vamos para o 20º encontro hoje. Esperamos que mais 20 encontros, então, termine esse livro de 40 encontros, né? Mais adiante, quem tiver a paciência de ouvir esses 40 capítulos separados, vai ter uma leitura da obra comentada, como se fosse um audiobook, né? Comentada por pessoas que quiseram escrever os seus comentários. Escrever ou falar. Muita gente escreve no chat, outros falam, né? Bom, aí, 19 de dezembro de 1909. Caro amigo Jung, Freud escreve aqui, né? As cartas são numeradas e tem na frente a inicial do nome. Acho que não preciso mais me considerar um rabugento, já que sua opinião sobre o ensaio de Binswanger coincide com a minha. Deve ser isso mesmo, mas, ao que parece, ele não o percebe, o Binswanger. A resposta que me deu foi bem amável e essencialmente evasiva,
quando não ilegível. Ficou de, em janeiro, dar um pulo a Viena. Não deixa um certo mal-entendido. A resposta foi amável, mas foi evasiva, né? Você evitou, então, a clareza, né? O desenvolvimento de Binswanger é inegável. A viagem lhe fez grande bem. É, sem nenhuma hesitação, que eu considero um homem superior, autêntico e digno de toda a confiança. O Ferenczi. Ferenczi é de Bulgária, né? Entrou para o grupo de Freud também esse pesquisador Ferenczi, além do Binswanger, que mencionou aqui, né? Eram médicos, homens comuns também, não eram nenhum deuses especiais que soubessem mais do que ler e opinar, interpretar, né? Para o Yearbook, desta vez, prefiro não contribuir, ou então só com um pequeno trabalho, talvez um ensaio modesto na linha erotismo anal. O primeiro volume ficou muito cheio de Freud. O primeiro volume do Yearbook é o primeiro livro, umas 300 páginas, que publica material psicológico sobre... Primeira vez na história da medicina, né, da humanidade, que começa a surgir artigos que falam da subjetividade de modo médico, né? O médico tentando interpretar a subjetividade da gente, do paciente, doente, né? Então, o primeiro volume ficou muito cheio de Freud. Espero que agora os suíços ascendam ao primeiro plano e também que os resumos venham a lhes fazer justiça. Sei que é grande o número de leitores ávidos por esses resumos que os poderão orientar na escolha do material de leitura. Nossos colonizadores noutras terras, como Pfister, usa uma metáfora assim para dizer, né? Colonizador em outras terras. O Pfister é um protestante, um pastor, né? Nas terras da religião, pode trazer algum interessado na psicanálise. Então, são colonizadores que foram colonizar outras terras, eles devem também se apresentar. Anseio por mitólogos, por linguistas, por historiadores da religião. Essa gente devia vir, porque são homens da cultura, né? Caso não venham em nossa ajuda, teremos de nos arranjar sozinhos. Uso um latim aqui, né? Ad vocem mitologia. Dando voz à mitologia, por acaso, o senhor já pôde notar que as teorias sexuais infantis são indispensáveis à compreensão do mito? Freud vai tentar sempre impor a teoria da sexualidade ao Jung, no caso aqui, para o estudo do mito, da mitologia, né? Finalmente recebi de Knight, mas até agora nada do estudo de Keibel. Knight está trazendo alguma coisa sobre o estudo do Leonardo. Ontem, no seminário, alguns jovens analistas impetuosos apresentaram uns trabalhos que, após devida purificação, talvez demonstrem que o estilo e o simbolismo de uma obra literária revelam no poeta a influência de complexos infantis inconscientes. Então, começou a surgir os artigos onde começa a aflorar elementos, então, que o Freud vai dizer aqui, no simbolismo literário, né? Tem material infantil inconsciente. Disso se poderia partir contato e senso crítico para coisas bem interessantes. Pena é que tais fatores de moderação raramente harmonizam com a faculdade analítica. Diverti-me muito com sua hipótese de que meus erros passem a ser venerados como relíquias. Interessante, né? Porque o próprio Freud joga isso no meio das cartas. E o que nós estamos fazendo justamente é o erro dele não venerado como uma relíquia. Boa noite, Thaís. Não que o erro de Freud esteja sendo venerado como uma relíquia, mas também está, né? A gente está vendo uma relíquia, né? Algo valioso, né? Do erro de Freud com o narcisismo. Tá? Interessante ele deixar essas brechas para você poder entrar, né? Diverti-me muito com a hipótese que você fez, Jung, que os meus erros passem a ser venerados ou investigados, né? Como se fosse uma relíquia. Boa noite, Thaís.
Thaís chegou hoje, talvez tenha que sair mais cedo, ela disse. Tem interesse, né? Você é da psicologia, Thaís? Se quiser falar, fala. Se quiser escrever, ou também não é obrigado a responder, né? Boa noite. Sim, sou da psicologia, interessante. Então, o Freud dizendo, né, que uma carta aqui, Thaís, que a gente começou a ler, de 19 de dezembro de 1909, carta Jung, nos cursos de psicologia, que eu também fiz. Ah, tá. A gente nunca estuda, Thaís, talvez você também não, obviamente, nunca estudou as cartas de Freud, uma varredura, assim, por dentro, né, para ver o que, que é a cozinha psicanalítica, né? Como é que construiu a psicanálise. Então, nós paramos nessa frase, né? Diverti-me muito com a hipótese que o Jung escreveu ao Freud de que os erros de Freud pudessem, no futuro, ser venerados como relíquias, como nós estamos fazendo, né? Ele vai descobrir o narcisismo quando tiver a briga com Jung. Então, tem uma relíquia aqui, né? No final dessa briga com Jung, ele fala assim: agora eu vou ter que introduzir o narcisismo porque tinha um espertalhão aqui. Depois que eu saia de cena, né? Depois de morto, mas de modo algum posso endossá-la. Essa é a ideia dele, né? Creio pelo. Claro, ele pensa que não está errando. Creio, pelo contrário, que os jovens se inclinarão a demolir tudo que não seja realmente sólido em minha herança. Não é o que aconteceu, né? Muito do que ocorre na psicanálise é justamente o oposto do que se espera encontrar em outros domínios, que vão construindo e sempre erguendo, né? Como o senhor mesmo há de desempenhar nessa liquidação um papel de realce, tentarei confiar à sua guarda algumas de minhas ideias em perigo. A linguagem, então, assim, a gente estuda a psicanálise aqui, Thaís, assim, vendo como que os praticantes, né, são também pacientes do que eles mesmos dizem. Tá? O analista é um pouco também um paciente do que ele fala ou escreve, né? Porque tem umas farpas que vão jogando, assim, tá? O próprio Jung vai desempenhar um papel na liquidação da psicanálise. E desempenhou mesmo depois, né? Por enquanto, ele pensaria que continuaria a psicanálise, mas depois ele foi expulso. Aí que ele liquidou mais ainda. Como o senhor mesmo há de desempenhar um papel nessa liquidação de real, tentarei confiar à sua guarda algumas de minhas ideias em perigo. Vejamos de início sua dificuldade em relação à minha libido. E o Jung tinha perguntado na carta anterior, uma pergunta direta ao Freud, assim. Gostaria que você me explicasse melhor a teoria da libido. Há uma divergência entre Freud e Jung sobre a teoria da libido, né? Que é clássico esse tema, né? E o Freud aborrece, falando assim: olha, você já está perguntando muitas vezes sobre a minha libido, né? Como se fosse minha e não do ser humano. A libido é o amor, né? De todo ser humano, não é do Freud. Por isso, essa liquidação, essa ironia aqui antes. Nas primeiras frases da teoria da sexualidade, há uma clara definição na qual acho que nada precisa ser alterado. O análogo de fome, para o qual a língua alemã não tem outra palavra, quando vem para o contexto do sexo, não tem outra coisa que não seja a ambígua palavra lust, que quer dizer prazer. Estou satisfeito, comi bastante. Boa noite, Ronan, bem-vindo. Tempo que você não aparece. Então, ele fala que o análogo da fome, né, no contexto sexual, que tem analogia com a fome, é o prazer. Então, ele liga o prazer de você ter saboreado algo muito gostoso, nesse contexto, na ligação entre sexo e satisfação alimentar, né? Passemos então ao proveito extraído de meu trabalho sobre a neurose obsessiva que eu preferiria discutir com Vagar, pessoalmente, em meio a eventuais estalidos na parede e nos móveis. A ironia do Jung aqui, do Freud, quando ele fala que o Jung
espiritualiza o ambiente, né? Uma carta lá de trás, ele falou um pouco isso, né? A presença do Jung no ambiente espiritualiza o ambiente. Você tem um barulhinho aqui, outro ali, é por causa da presença de um espírito. Ótimo que o senhor aceite minha fórmula para obsessão. É um substituto regressivo da ação. Tínhamos lido antes, né? Obsessivo é aquele que, diante de um ato, ele regride. Então, a obsessão é um substituto regressivo da ação. De bom grado, eu faria o mesmo no tocante a que propõe para a demência precoce, que é um substituto regressivo da realidade. Não do ato, né? Mas da observação do mundo, né? O demente precoce é aquele que não reconhece mais a realidade, ele regrediu. Sou, no entanto, impedido porque acredito que a realidade não é, como ação, um processo psíquico. Ou será que o Senhor quer dizer reconhecimento da realidade? Tinha um tema de antes que vinha rolando, que era o sadismo, né? Em defesa do sadismo, permito-me observar que a natureza dele, do sadismo, como componente original do instinto, dificilmente pode ser questionada. Então, o instinto seria componente original. O sadismo seria um componente original, né? Pois nesse sentido é que aponta a função biológica necessária, né? Porque o bebezinho ele morde o bico do seio da mãe, faz ferida, né? Ele quer agarrar, assim, ele quer viver, né? Nessa luta para viver, tem um componente sádico, porque ele não respeita, né? Um bebê não vai respeitar ninguém, né? Então, tem um instinto de origem originário, né, que é o sádico, que é você, por exemplo, a pessoa em desespero de fome, assim, ele mata, né, ele agride, ele não, a morte, né, se ele não fizer isso, ele morre. Eu nomeio isso sadismo. E contra o sadismo tem um fenômeno reativo, né? Os fenômenos reativos, longe de equivalerem em natureza ao sadismo, revelam-se passivos, né? Seria uma apatia, né? Boa noite, loucos por literatura. Então, o fenômeno reativo seria o contrário, você ter medo do próprio sadismo, vamos falar assim. Todos concordamos que o mecanismo de base da evolução neurótica é o oposto do instinto. O fator regressor é o ego, e o reprimido é a libido. A lei estaria lá fora, diante da qual o ego regride, né? Essa ideia aqui, ó. O fator regressor que regride e obriga a regredir é o ego. O ego observa um perigo externo, regride. Boa noite, Maria. O ego observa um perigo externo e regride, reprimindo a libido impulsiva, né, da satisfação de querer satisfazer-se. No futuro, depois do narcisismo, ele vai descobrir que tinha um erro aqui, né? Não é o fator regressor, mas o fator repressor. É o próprio ego que se reprime. A lei não estaria lá fora, mas a lei estaria dentro. Tá? Quando ele vai descobrir, em 1914, a consciência moral. E até 1914, é bom lembrar, bater sempre nisso, até 1914, Freud considerava o eu luta contra a sociedade repressora. E onde está essa sociedade repressora? Onde é que ela fica, né? Porque eu tenho que ir lá conversar com ela. Então, a lei que compõe essa sociedade repressora, na verdade, é uma lei internalizada em mim. Eu é que sei que vou arriscar ou não, porque muitas coisas são imaginárias, né? Você imagina que não pode fazer isso, aí não faz. Depois você vai, mas você podia ter feito. Por que não? Por que você não publicou esse livro, né? O Marcelo, que explodiu o apartamento e saiu da realidade, assim, enlouquecido, e não escreveu nada, foi conversar com o irmão dele, Adel. O Marcelo não deixou nem um bilhete escrito. Tá? Por que ele não publicou um livro, né? Vou publicar um livro porque estou me sentindo muito, né, aqui e tal.
abandonado, fui chutado para escanteio, tô na merda, né? Vou enlouquecer, tô em ponto de me matar, então deixa eu escrever tudo. Então a lei aqui não estaria fora dele, obrigando ele a não escrever. Ao contrário, a lei está dentro, ele mesmo não consegue e se mata, né? É o caso de um suicídio que teve aqui. E muitos outros suicídios se explicam assim, né? É uma questão do eu comigo mesmo, que eu não consigo me administrar na realidade, recuso a realidade, me mato e sumo do mundo, né? Então, nós estamos estudando o livro de cartas de Freud no momento antes do narcisismo, porque justamente essas modificações surgirão depois, lá nos artigos seguintes, quando ele vai introduzir o id, ego e superego 1923, né? Então, o fator regressor que regride, o ego regride frente ao mundo externo, mas depois será o fator repressor de mim mesmo, sou eu que me reprimo. De fazer aquilo que eu penso que não pode ser feito, né? Ou às vezes eu faço achando que pode e me dou mal. Tal ponto de vista foi exposto pela primeira vez em meu velho artigo sobre a neurose de angústia. Note, todavia, que em nossa condição humana é-nos sobremodo difícil fixar nossa atenção igualmente nesses dois campos do instinto e expor à observação, sem ideias preconcebidas, uma oposição entre libido e ego, né? Aqui está a chave do que o Freud vai dizer aqui atrás, né? Os meus erros ficarão como relíquias. A oposição entre libido e ego. Foi por sabê-lo novo e desconhecido que me concentrei até agora no material reprimido. O material reprimido, então, era na medicina um material novo e desconhecido que produzia as doenças, né? Um material novo e desconhecido dentro da medicina, produzindo doenças, que mandava procurar o Freud. Eu defendo como Catão uma causa victa. Espero não ter esquecido de que há também uma victrix. A psicologia de Adler só leva em conta o fator repressivo, descrevendo, portanto, a sensitividade, sensível, né? Sensível à realidade. Esta atitude do ego em oposição à libido, como a condição fundamental da neurose. Está vendo como eles estão perto do mesmo problema? Uma atitude do ego com relação à sua libido, que é investir lá fora, eu brigo comigo mesmo, assim, faço ou não faço, né? E a causa da neurose, do impasse está aí, né? Se eu fizer e der errado, me quebra a cara. Se eu não fizer, perdi a oportunidade, eu quebro a cara também. Vejo que agora o Senhor toma o mesmo caminho e emprega quase a mesma palavra, concentrando-se no ego, que não estudei devidamente. Está vendo? Entregando ouro aqui, Davi. Tá? O ego que o Freud não estudou devidamente, tá? Interessante, viu? Sim. Deixa claro aqui o seguinte, eu não estudei o ego, tá? E uma coisa também, Adelmo, que, assim, não vem também do nada, né? Acho que não existiam estudantes de outro material e de determinados comportamentos, né? Como o Sadock, por exemplo, onde vem o sadismo, o autor, Uhum. que já vinha pesquisando essas características. Então, eu acredito que... Uma pergunta. Já existiam estudos a serem refutados também por Freud e por essa equipe? Ou ratificar ou retificar determinado conceito? Rapaz, tudo aqui é novo nesse momento, 1909, né? Tudo era novidade, né? Ninguém sabia de nada. Quando tinha uma tremedeira, uma epilepsia, como é que vai saber que é uma epilepsia, aquele ataque todo ou não é, né? Então, os ataques da histérica, né? Também, o Homem dos Ratos, com aquele comportamento absurdo dele, né? Não, mas eu falo sobre os teorizadores, que sempre tem aquelas pessoas que Sobre vêm... quem? Os teorizadores... Os aquelas pessoas teóricos. que dão nome, né? Tipo, aconteceu isso, por exemplo. Nós já temos, por exemplo, os religiosos, que diziam que algum epilético estava endemoniado. É. Então, tem alguns que vêm, isso é isso aqui. E por não ter um fator crivador, vamos colocar assim,
né? O que vai crivar se aquilo é o que A está falando ou se é o que B está falando? Sabe? Como determinar o ego? Acredito que Freud foi mais feliz porque ele teve uma forma de crivar, né? Rapaz, você falou uma frase aí, tá? O Freud foi mais feliz que ele agarrou um ponto que era chamado de inconsciente, né? E mais que depois ele vai descobrir que esse inconsciente estava dentro do próprio eu dele, mas mesmo que tivesse dentro do eu, ele conseguiu fazer uma obra consistente até 1914 do narcisismo, assim, sempre agarrado ao inconsciente como causador involuntário das ações que depois eu me arrependo delas, ou que eu, por ter feito ou por não ter feito. Que alguém pode falar assim, mas Davi, por que que você não fez, rapaz? Poxa, estava na sua cara, você não estava no meu lugar lá na hora, né, puta que pariu? Que é fácil você dizer, né? Por que que o Neymar você perdeu o pênalti? Por que você não chutou no canto direito? Depois não vale, tá certo? Então, assim, no momento que o ego está ali no empate, suando frio, assim, tem a decisão na mão, e se ele dirigir para cá ou para lá, ele vai bater, vai quebrar a cara, ou não, o Freud diz, o ego eu não estudei devidamente. Porque os anteriores, né, que fosse fazer nomeações dentro do misticismo, dentro da religião, dentro da psiquiatria, era tudo novidade. Aqui, Davi, é o seguinte também, nós estamos um pouquinho mais na frente, né? Mas o Forel, que era o chefe, né, da psiquiatria e que todo o problema psiquiátrico humano era de uma linha de pensamento diferente, a gente leu no encontro anterior que o Forel criou. Por que surgiu a psicanálise? Explicando melhor do que a psiquiatria, o Forel criou uma sociedade psicoterapêutica. Só que, como você agora perguntou assim, quem criava os conceitos? Lá na sociedade psicoterapêutica do Forel, ele não tinha ninguém para criar conceito. Conceitos o Freud ia tirando da cartola, assim, né? Então ele está numa briga aqui entre libido, eu, realidade, medo da realidade, né? Como é que eu resolvo isso? Concentrando-se no ego, que não estudei devidamente, corre, porém, o perigo de esquecer libido, a qual rendi pleno tributo. Então, Freud rendeu tributo à libido, que é o amor, né? O amor exige, então, eu cuidar de mim mesmo para não me perder e amar a mim mesmo avançando sobre a realidade para eu progredir na vida, né? Um jogo ambíguo do amor. Mas o amor passa pelo eu, né? A neurose obsessiva, então, que é esse impasse, né? Faço ou não faço, oferece, nesse aspecto, uma oportunidade invulgar, pois que é caracterizado, sobretudo, por um represamento colossal de formações reativas no ego, tá? O represamento é o problema do Hamlet, que nós lemos já, né? Ser ou não ser, eis a questão. Palavras, 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 e as ações? Ele não conseguia tomar uma medida para recuperar o trono que a mãe dele tomou dele como herdeiro natural. Inclusive, a mãe fez isso, matando o pai, o marido, e casando com o irmão do marido, para continuar a rainha. E coloca o impasse para o príncipe Hamlet, que é assim, o trono não era meu? Se meu pai morresse? O príncipe Hamlet fica no momento obsessivo. Bastava ele convocar o exército real, por herança natural, que ele, inclusive, eliminava a mãe, o tio, e assumia como novo rei da Dinamarca, né? Por que você não fez isso, príncipe Hamlet? Pois é, né? Tem que matar a mamãe, tem que ir contra ela, tem que ir contra meu tio, tem que ser macho pra caramba. Então, não é que surgem os líderes. Fala, Davi. Não, não. Só um comentário, o microfone está ligado aqui. É só um Shakespeare, só. Quer dizer, é o que faz os líderes, né? Aquele destemido, assim, Júlio César. Dá licença que eu vou passar, né? Porque se eu não for, quem vai? Tá? Então, a neurose obsessiva, hoje é o feminismo, a mulher também, muitas mulheres empoderando-se, né? Assumindo o protagonismo, vendo um marido fraco, vendo que tem que ganhar o mundo. Se eu deixar por conta do meu marido, ele não vai, eu tenho que eu, né? É um movimento feminista, assim, também, que está pondo a mulher no cenário como aquela que conduz a família quando o pai é fraco, né? Vamos falar assim? Então, a neurose obsessiva oferece, nesse aspecto, uma oportunidade invulgar, pois que é caracterizada, sobretudo, por um represamento colossal de formações reativas em cima do eu, sob as quais ela se esconde.
escondida dentro do eu, fica então um neurótico obsessivo, vou ou não vou, de um modo que se aproxima bastante do que na demência precoce faz com o autoerotismo e a projeção para fora. É, contudo, através desse represamento que a ruptura é tentada, tá vendo? Está represado, você tem que romper, né? Outras coisas que o Senhor me diz sobre a neurose obsessiva são enfocadas pelo ponto de vista do ego, e é preciso considerá-las, por mais válidas que sejam, à luz da limitação, dessa limitação. O que diz você, Jung, né? Que está comentando a carta do Jung, né? Sobre a onipotência dos afetos, né? Tá? O afeto é uma coisa também que, né? Onipotência, né? Ele precisa ser exercitado, né? Ele, seja de fome, seja, né? Quando o cara está muito possesso demais, dou injeção para acalmar, né? Então, o afeto torna o sujeito onipotente, né? O que diz sobre a onipotência dos afetos provavelmente pode ser atribuído a uma falta de clareza da minha parte, Freud. Não fui eu quem decretou a onipotência dos afetos como sintoma da neurose obsessiva, mas sim o próprio paciente que está comentando, o homem dos ratos, né? Que acredita nessa onipotência, e de resto não é o único a fazê-lo. Que assim, cada eu também, cada sujeito humano é uma espécie de um Deus na realidade. Eu posso fazer o mundo à minha forma e semelhança, como diz, né? Deus fez o mundo, né? Então eu posso fazer o mundo à minha forma e semelhança. Posso ou não posso, né? É uma questão. Em relação ao congresso que vai ter esse ano, do ano seguinte, né? Tenho um favor a lhe pedir. Se a ideia da primavera for abandonada, meu maior desejo é que ele não seja realizado em meados de setembro, mas sim nos primeiros ou últimos dias desse mês de setembro. São razões egoístas minhas que me movem, pois quero realizar sem interrupção a viagem pelo belo mundo mediterrâneo. No outono passado tive de sacrificar essa exploração porque foi nos Estados Unidos. O primeiro congresso psicanalítico foi em 1908. Em 1909 não teve porque a equipe toda foi para a América, né, dar uma palestra lá. E em 1910, que é o ano seguinte aqui, né, está previsto um congresso. Agora a cartinha do Jung, né, continuando. Já em Natal isso aqui, ó. Outra carta foi de 19 de dezembro, né? A seguinte, 25 de dezembro, de Jung respondendo a Freud. Caro Freud, minha tentativa de crítica, embora parecesse um ataque, foi na verdade uma defesa, então não estava criticando, nem atacando, estava me defendendo, motivo de eu me pôr tão ostensivamente. Aqui botou notinha dizendo, primeira referência ao Congresso de Nuremberg, lá em cima, né? Continuando então. Boa noite. Me pôr tão ostensivamente contra a onipotência das ideias. Bom dia. Quem quer falar alguma coisa? Boa noite, Leila. Boa noite. Você não está gravando hoje, não? Tá. Botei o botãozinho vermelho aí, você não tá vendo, não? Agora é esse botãozinho vermelho? É, o botãozinho vermelho tá avisando que é gravado, né? Obrigatório ter. Mas valeu, tá gravando sim. Então tá. Então, Freud, né? Aliás, Jung, né? Jung justificando ao Freud porque ele tinha mencionado uma onipotência das ideias do lado de quem era. Então, o Freud falou, é do paciente, não sou eu. Naturalmente, o termo está de fato correto e não lhe falta uma concisa e concludente elegância. É isso mesmo que acontece, sobretudo na demência precoce, onde novos fundamentos constantemente são revelados por ele. Tudo isso me atingiu muito, sobretudo na fé em minha própria capacidade. Nada, no entanto, me deixou tão consternado quanto a observação de que o Senhor anseia por arqueólogos, filólogos, etc. O Freud tinha convocado aqui antes muita gente para ajudar a psicanálise a esclarecer a extensão dela. Anseio por mitólogos, anseio por linguistas, por historiadores da religião, colonizadores das terras, da cultura humana, né? O Freud, ao dizer que anseia por eles, o Jung se sente enciumado, dizendo
Nada me deixou tão aborrecido quanto você ter dito que precisa de arqueólogo, filólogo. Achei que o que queria dizer com isso era, provavelmente, que não estou qualificado para o trabalho de fazer isso. A gente vê, Leila, o tempo todo nessa relação do Freud com Jung, uma relação de ciúme do Jung com Freud, tá vendo? O Freud foi convocar outros da cultura humana para ajudar a esclarecer o dilema psicológico do ser humano, né? Seria bom que viessem outros. O Jung diz, poxa, Freud, você chamando gente de fora e eu. Valeu, Thaisa. Você pode ver depois no YouTube, se quiser, né? Se tiver tempo, tá? Valeu, Lucas. Valeu, Thaís. Você pode ver depois, querendo, tendo tempo. Fala, Davi. Não, só acho que assim, talvez Freud... Thaís, o encontro é semanal, aos domingos, para ler o livro do Freud, tá? Nas quintas tem para ler o livro de cartas do jovem Freud. Ela teve que sair por causa que está com uma questão hoje urgente, saiu meia-noite. Eu deixo na notinha lá no seu WhatsApp, tá bom, Thaís? Vamos lá, então. Fala, Davi. Acredito que a pluralidade de proficiências, né, de contribuidores em outras áreas, ajudaria Freud a ter uma refutação plausível ou não, ajudaria a ampliar o pensamento, né? Não há dúvida, mas a gente vê que ele esbarra no Jung, né? Porque ele não tem outros colaboradores para meter o pé na bunda do Jung e falar assim, então sai daqui, Jung, se você não quer, eu quero, né? Ele tinha que conduzir com jeitinho, né? Porque o Jung, quer queira, quer não, ele ampliou muito a psicanálise, ele trouxe muita gente de fora do mundo psiquiátrico, né? Já leu bastante sobre isso. E quando o Freud disse... Na área de teologia que eu estudei quando jovem, eu pude perceber, não teologia só Bíblia, né, mas filosofia oriental, por exemplo, que é teologia oriental, misturado, né, a teologia com a filosofia oriental. Eu percebi nos Vedas, por exemplo, no Bhagavad Gita, que há uma tentativa ali de construção de algo parecido com a psicanálise. Parece que os Vyasa, né, não gurus, gurus é como se fossem pastores de hoje em dia, são guias, nem eles mesmos parecem que entendem bem o que está nos escritos védicos. Mas os Vyasa, parece que é uma tentativa dos Vyasa desenvolver algo parecido com a psicanálise, explicar o comportamento e as doenças relacionais, né? Não só as doenças psicossomáticas propriamente ditas, mas essas pequenos traços somáticos do dia a dia, que às vezes passam desapercebidos, passam como personalidade, e no fundo são desvios aí da nossa personalidade ou são respostas a fenômenos. E será que não era isso que Freud queria, esse parecer analítico das outras áreas? Quanto mais gente contribuísse, né? Os arqueólogos, né? Filólogos que estudam a origem dos vocábulos, arqueólogos que estudam a origem da humanidade, né? Provavelmente não estou qualificado para o trabalho em questão. O Jung queria abarcar tudo para não perder o posto de confiança do Freud. Não era isso que o Freud estava preocupado, né? Por tais assuntos, agora, nutro, porém, o interesse apaixonado, que só encontra precedentes no que consagreia a demência precoce. Então, esses assuntos começou a despertar o Jung, né? Ocorrem-me as visões mais belas, ocorrem-me conexões de longo alcance que, por enquanto, eu me sinto incapaz de reter, pois a empresa é, de fato, muito grande e detesto a impotência do trabalho mal feito. Mas quem, então, deve realizá-lo, esse trabalho? Naturalmente, tem que ser alguém que conheça a psique e nutra por ela uma paixão autêntica. Tá vendo? Você falou aí. Já tinha gente em outros povos, outras culturas orientais, que a gente nem chega nelas, né? Os antropólogos que fizeram isso. Os antropólogos foram lá nas tribos perdidas e viram que lá tinha uma espécie de uma psicologia também, né? Levi-Strauss, por exemplo, né? Podemos citar aí. Estudou estruturalismo, né?
Estrutura familiares e parentesco, o livro dele, né? Estruturas familiares e parentesco. Como é que a estrutura familiar exige que o parentesco seja obedecida, por exemplo, não pode casar com a irmã, né? Dentro de casa você já tem uma mulher, que é a sua irmã. Por que você tem que procurar uma lá fora, né? Estuda semântica, talvez, tenha a ver também com essa conexão entre, né? Semântica, que é meio que antropológica, né? Semântica é o estudo do sentido, né? Mas você vê que curioso. O Lévi-Strauss foi o que foi confirmar o Freud. Ele falou assim, engraçado, o Freud estava certo. Em nenhuma ele veio posterior. Em nenhuma tribo do mundo você tem uma irmã linda em casa, né? Uma irmã, mas é proibido. De onde que vem essa proibição? Que não está escrito em lugar nenhum. Mas dentro da família, um irmão não pode casar com a irmã. Seria tão simples, né? Você casa com a sua irmã, vai procurar uma pessoa estranha, que você nunca viu. Mas a cultura humana parece que é obrigada a buscar lá fora. Alguns dizem que casar irmão com irmão dá problema genético. Isso nunca foi provado, isso. A questão é cultural, né? Então, assim, muita questão psicológica que aí estava no momento de descobrir. Os antropólogos surgiram nessa época aqui, né? Até aqui a ciência estava, assim, a zero ainda em relação ao ser humano, né? Não tinha nada. Continuando então, né? Mas quem então deve realizá-lo? Naturalmente, tem que ser alguém que conheça a psique e nutra pela psique uma paixão, tá? Apaixonado pela psique, psicologia, então, né? A demência precoce não sofrerá prejuízo. Honegger, que já se apresentou ao senhor, trabalha agora comigo com grande compreensão e a ele hei de confiar tudo o que sei, na esperança de que disso resulte algo de positivo. Aqui, vamos começar a acompanhar o Honegger, tá? Porque o Jung vai confiar a ele tudo que sabe, vai querer abrir a mente do Honegger, cavucar bastante, e o Honegger não vai aguentar e vai suicidar-se, tá? Esse aqui é um caso terrível na psicanálise. O Otto Gross já tinha escapado disso, e o Jung ele era um pouco invasivo, tá? Ele não tinha limite, não. Tornou-se absolutamente claro que não desvendaremos os segredos finais da neurose e da psicose sem a mitologia e a história da civilização. Jung advoga que precisa da mitologia, da história da civilização, para desvendar os segredos da alma humana. Pois a embriologia vai de par com a anatomia comparada, então a parte biológica do corpo não diz nada. O que diz é o cultural, né? É uma sorte ingrata ter de criar junto do Criador. Essa frase é ambígua, né? Porque criar junto do Deus que criou o mundo, ou criar junto do Freud que está criando a psicanálise, né? É uma sorte ingrata ter que criar junto do Freud que está criando a psicanálise, ou criar a compreensão da psique humana junto do Deus que criou o homem, né? É ambígua a frase, né? Daí meus ataques à terminologia clínica. Continuando a carta, de 31 de dezembro, que era do dia de Natal, né? Os dias de festa roubaram todo o meu tempo e só agora me encontro em condições de continuar esta carta. O problema da antiguidade não me sai da cabeça, tá? O Jung vai achar que o homem remonta à origem lá na antiguidade, os arquétipos, né? E o Freud vai dizer que não, a cada bebê que nasce, a humanidade nasce todo de novo num bebezinho só, tá? Não tem alma anterior. O bebê, se ele não for educado na cultura, ele fica sem alma. O autista é um tipo exemplo de ser humano que não adquire alma. Assim, não tem eu, ele não tem linguagem, ele não sabe o que é religião, não sabe o que é direito, cultura, masturba em qualquer lugar, ele não entende, né? Supostamente falando genericamente, né? Mesma coisa também é um psicótico. Então, o que o Jung diz que é arquétipo, né? Arquetípico, né? Está na antiguidade, que não sai da cabeça dele, o Freud fala, a cada bebê que nasce, a humanidade nasce todinha de novo nele. Ele vai ter que aprender a cultura do zero, né? Então, é um osso duro de roer. Ainda que aí resida, sem dúvida, uma boa parcela da sexualidade infantil, não é tudo.
Então, a briga de Freud com Jung na sexualidade. Parece-me antes que a antiguidade foi assolada pela luta com o incesto, né? Tá vendo? Perturbada na luta com o incesto, que dá início à repressão sexual, obrigando a não poder ter sexo em família, né? É necessário pesquisar a história do direito familiar, então, né? A história da civilização é, em si mesma, muito pobre, ó. Sobretudo se pensa no nível em que hoje se encontra. Griechisti, culturachisti. Bom, aqui é história da cultura da Grécia, né? Da grega, né? Permanece totalmente na superfície. Então, os gregos não avançaram nesse ponto. Tópico particularmente significativo é a demonologia, no estudo do demoníaco, né? De grega, no qual espero me enfronhar via um rode. Teria muito a dizer sobre Dionísio, se não fosse por carta. Nietzsche, tá? Nietzsche, então, parece ter ido bem longe a esse respeito na leitura do Nietzsche, né? Ocorre-me que a exaltação dionisíaca fosse um canal partido da sexualidade e ainda insuficientemente explorado nas significações históricas que apresenta, do qual fluíram para o cristianismo, mas noutra formação de compromisso, alguns elementos essenciais. Quer queira que não, Davi, o Jung trouxe contribuições ao Freud, nesse comentário aqui, tá indo a história da cultura, a história humana, para não ficar reduzido ao que o Freud diz, sexualidade infantil, né? Tá? Então, comenta Nietzsche, lê bastante, né? O Jung, quer queira, quer não, ele lê muito, né? Então, aqui vai dizer o seguinte mais, né? Não sei se são banalidades ou se são hieroglifos, o que estou a descrever, tá vendo? Será que estou falando grego, Freud? Isso é bem desagradável. Seria tão melhor conversar com o senhor pessoalmente. A realização do encontro em Nuremberg, né, na terça-feira de Páscoa, seria conveniente para você? Assim que tiver a sua resposta, faço o rascunho de uma circular e mando os comentários. Devo observar que minhas dificuldades em relação à libido, tá? O Jung também, ele não esconde a dificuldade dele, né? A dificuldade dele é porque a criança é formada. O Freud não está errado num ponto. O bebê nasceu, aperta ele contra o peito, ele tem que mamar, senão ele morre, né? Então tem uma amamentação. O amamentar, né? Ele é um princípio erótico, né? Dá um prazer no alimento, chama a erotização do corpo. Então, aquele animalzinho começa a entrar na cultura a partir de o que o Freud sempre vai dizer, né? Que tem uma libido aqui, né? Ele tem que iniciar na cultura para adquirir compreensão de realidade a partir do amor próprio, tá? Não tem como negar essa hipótese do Freud, né? Pode existir os Vedra, pode existir os japoneses, pode existir quem quer que seja, mas o bebezinho que nasceu aqui, ele é aqui que ele vai ter que ir para frente, né? Ele não sabe de nada do que existia antes. Verdade. Né? É mais massa de manobra, você gosta de. Foi mais massa de manobra, igual de os védicos lá falar sobre reencarnação, que dá pano para o negócio de arquétipo, que você herdou, não pode migrar de pensamento, não pode migrar de profissão. Isso aí. Bem arcaico e. Massa de manobra. Vai o cara obedecer a esses preceitos, ele acredita nisso como verdade, vai descobrir lá no futuro, ou nunca descobre, que é uma fabricação cultural, né? Exato. Devo observar que minhas dificuldades em relação à libido, bem como ao sadismo, provém, obviamente, do fato de eu ainda não ter suficientemente ajustado minha atitude à sua, né? Então, ele admite aqui, o Jung, né, que eu não compreendo ainda o tanto quanto você compreende, Freud. Até agora não compreendi muito bem o que o senhor me escreveu, tá? O melhor é adiar a coisa até que possamos conversar em paz. Gostaria realmente de o interrogar sobre cada frase de sua carta. Dr. Seif Munique esteve por aqui por 3 dias, trata-se de uma boa aquisição. Fala de novo do Honegger, esse paciente dele, que ele queria. Peço, portanto, uma revogação do boicote. Ora, vai embora aqui para frente. Como é titular de um dos mais importantes cargos psiquiátricos dos Estados Unidos, o professor Rock, né? Sucessor de Maia, o apoio dele é particularmente valioso, então tem um jogo político, né, para não perder apoio, mais uma pedra fundamental lançada.
Cada conquista é uma pedra fundamental lançada, né? Você consegue um novo adepto para propagar a psicanálise do Freud. Ainda não tive notícia de Mayer em Königsberg, o que me deixa intrigado. No tocante a Nuremberg, né, o congresso que vai ter, devo acrescentar que, naturalmente, espero e muito que o primeiro a falar seja você, Freud. Essa é, aliás, a esperança de todos desde o congresso de 1908 em Salzburgo. Ouvi muitas opiniões elogiosas ao novo Jahrbuch, mas, sem dúvida, os críticos voltarão a deblaterar. A réplica de Foster, né, apresenta dificuldade por ser muito longa. Aconselhei-o a cortar tudo o que fosse possível. Amanhã tenho de preparar uma aula sobre o simbolismo para os estudantes. A perspectiva me apavora, pois só Deus sabe o que conseguirei alinhavar num todo coerente. Eu tenho dificuldade de escrever artigos, né? Escreveu isso aqui, ó. Estou apavorado de escrever um artigo. Eu tenho que inventar do nada, mas ele não tem uma base que tem o Freud, né? Andei lendo Ferreiro, mas não é em absoluto do nosso simbolismo que ele trata. Tomara que um espírito bom se coloque ao meu lado. Olha aqui, ó. Quem dera que o espírito bom se colocasse ao meu lado. Com as lembranças mais sinceras, me despeço. Aí entra janeiro de 1910, né? Caro amigo, por ter ficado à espera de sua carta, é que mando com atraso minhas saudações de ano novo. Eu não queria que nossa correspondência estivesse, mais uma vez, fora dos eixos. As correspondências do Freud com Jung estavam perturbadas, assim, de sair dos eixos, né? Um vai para cá, outro vai para lá, né? Como é importante preservar, então, a transferência, mas ele terminou por perder, né? E a gente perde a transferência, né? Nem todo mundo consegue continuar agradando os estudos, como foi no início, né? Nem sei quem foi entrando, porque eu fui dando ok aqui sem olhar direito. Tem a Vera, o Ronan, o Rogério, o Roberto, loucos por literatura, Maria, Leila, Davi, Cristóvão, Ricardo, não tal, saiu, nem me lembro, acho que ele entrou e saiu. Cuidado para não perder a transferência. Eu não queria que nossa correspondência estivesse, mais uma vez, fora dos eixos. Eu não queria que nossa correspondência estivesse, mais uma vez, fora dos eixos. Por quê? Porque, né, a Leila apareceu aqui hoje. O Adelmo falou umas coisas lá, não estou aguentando mais, eu não vou assistir, sinceramente. A correspondência aqui saiu dos eixos. Então, se a correspondência sai do eixo, não tem mais transferência, né, de conhecimento. Hoje, após a recepção de suas novas, né, de suas novas notícias, aqui quem está escrevendo é Freud, né? Suas novas ideias, então ele escreveu um monte de ideias, o Jung, né? Ele soltou os cachorros dele, né? Porque ele se sentiu ameaçado lá, como disse, né? Com a chegada de filósofos, arqueólogos, ele soltou na caneta, né? Nietzsche, conheço Dionísio, conheço Hiereglof, conheço... O Freud, eu não sou um Zé Ninguém, não, tá? Eu não queria que nossa correspondência saísse do eixo, tá vendo? Hoje, após a recepção de sua carta, Jung, posso oficialmente expressar meus votos e o faço com maior entusiasmo, estendendo-os à bela morada que espero ter este ano a ocasião de visitar, que é a nova casa do Jung. Ele foi expulso do Burgos com relação sexual com a Sabine Spiolain, né? Médico com sexo com o paciente, acabou sendo demitido, né? E tem uma nova morada. Uma bela morada. Já planejamos passar o verão num lugar qualquer da Suíça francesa, lá em Zurique, onde o Jung mora, onde haja um bosque e um lago e o frio não seja tanto. E é claro que a caminho faremos em Zurique uma longa parada. Esse é pelo menos o plano, que as forças do destino não o ponham por terra. Sua carta deu-me um prazer especial nesses belos e tranquilos dias de festa. A leitura dela é gratificante sobre todos os aspectos. Maravilhoso saber que o senhor experimenta a necessidade de discutir comigo alguns problemas fundamentais, tá vendo? Lembre-se que prometeu visitar-me na primavera que vem. Será que o congresso vai atrapalhar as coisas? Por certo que não. Minha mulher sugere que o senhor passe por Viena primeiro, seguindo em minha companhia para Nuremberg. Ou então,
De lá volte para Viena comigo. Não sei que intenções o senhor tem em mente, mas suponho que as possa harmonizar com o Congresso, de modo que, após o encerramento do Congresso, tenhamos pelo menos um dia absolutamente sozinhos, em Nuremberg ou em algum outro lugar, para aclararmos nossos problemas e os projetos embrionários, né? Aceito. Com prazer a data da Páscoa, embora eu faça as seguintes objeções à terça-feira. A viagem teria que ser empreendida na segunda de... Então, começa a negociar para não se perder. Eles estavam inventando a psicanálise, o Jung querendo correr para um lado e o outro, e o Freud, né, segurando. São os dois inventores, né? A situação mudou desde o primeiro encontro. Na época, a preocupação dominante era mostrarmos uns aos outros o que havia a dizer e a realizar. A consequência natural foi a fundação do Jahrbuch, que passou a assumir essa função de divulgar os artigos que nós escrevemos, né? Agora, o próximo congresso pode, portanto, ser dedicado a outras tarefas, como a discussão, organização de alguns pontos de importância básica. O próximo congresso, na verdade, ele foi criar um grande movimento psicanalítico, né, chamado IPA, International Psychanalytical Organization. No primeiro congresso foi criado o Jahrbuch. No seguinte, criou uma psicologia de grupo, né? Foi criada uma psicologia de grupo, então, no próximo congresso. Minha posição pessoal sobre o congresso. A primeira ideia que me ocorre é que não tenho nada a dizer. A segunda, que ao mesmo tempo vai como retificação disso, é que estou disposto a fazer tudo o que, no seu entender, seja politicamente necessário. Ideal, né? Esteja certo de que nenhuma hipótese eu lhe criarei dificuldades. Então, Freud recua, porque ele tinha feito uma proposta que aborreceu Jung, né? Chamar um monte de gente. Jung, não quero ruptura, né? Eu não queria que nossos caminhos seguissem outras direções. Então, recuo do que eu falei, não vou chamar nenhum aqui, antropólogo, não vou chamar esse monte de gente, não. Freud, Jung, vem quem você quer. Nessa briga de casal dos dois, se a sua mulher quiser levar para sua casa quem você não gosta, você vai ter, amorzinho, vamos com calma, né? A casa aqui é sua, mas é minha também. Você está trazendo um pretendente de você aqui, debaixo dos meus olhos, então, né? O Freud está trazendo pretendentes para a psicanálise que o Jung falou assim, Freud, essa gente não. Aí o Jung, aí o Freud, tá bom. O melindre que meu anseio por um exército de colaboradores filosóficos lhe causa melindre a Jung, né? No meio tem farpas o tempo todo, ó. Eu queria um exército de colaboradores, Davi. Causa melindre ao Jung. É música para meus ouvidos. Fico, na realidade, feliz em saber que leva esse interesse tão a sério que o Senhor mesmo pretende ser esse exército. Olha só, alfinetado aqui. Tá? Jogou a responsa. O pessoal vem agora, então assume, né? Assume aí um papel. Vai ser um exército. Hein? Não entendi. Bom. Então, o exército de colaboradores que o Freud queria melindrou Jung. E ele fala, então você, Jung, é um exército já, né? Porque você trouxe uma montanha aqui de Nietzsche, né? Um monte de gente. Nada de melhor eu poderia querer e apenas ignorava que a mitologia e a arqueologia lhe tivessem falado tão a fundo. O que isso quer dizer? Um exército de pessoas que venham falar a partir de suas próprias ideias e não um doente, né? Falando de sua doença. E o Freud quer sempre é isso aqui, ó, o doente falando da doença. Mas é provável que o tenha desejado, pois desde outubro meu interesse se desviou desses domínios, não sei porquê, já que nem por um momento sequer duvidei da importância que apresentam para os nossos propósitos. Tenho uma excelente opinião de Honegger, que sem dúvida oferece as melhores possibilidades. Permite-me que eu lhe confie, porém, uma apreensão, eu estou apreensivo. Acho que enfrentar diretamente o problema geral da mitologia antiga seria preferível abordá-lo pouco a pouco numa série de estudos distintos.
E está jogando para cima do Honegger isso aqui, tá? Isso que vai detonar o Honegger. Tem uma excelente opinião de Honegger, que sem dúvida oferece as melhores possibilidades, mas eu estou apreensivo. Querer tirar tudo da cabeça do Honegger. Talvez sua ideia seja justamente essa. Foi apenas o conhecimento material, cuja conquista é para nós tão árdua, mas não de todo impossível, o que valorizei nos especialistas. Li com maior... Ninguém nos perturba. Em resposta ao que me diz sobre os conhecidos e amigos, informo de minha parte o seguinte: escreveu-me o Dr. Osipov, assistente da Clínica Psiquiátrica de Moscou. Suas credenciais são 2 volumosas separatas, numa das quais a barafunda de caracteres cirílicos é em duas linhas, cortada pelo nome Freud, impresso à europeia, enquanto a outra se serve com a mesma profusão do nome de Jung. O homem tem ainda no prelo outras 2 obras inéditas e, em março, pretende concorrer a um prêmio da Academia de Moscou, cujo tema específico é a psicanálise. Em maio, ele virá então a Viena, de onde o despacharei para Zurique. Caso o senhor queira informar do Congresso, aí vai o endereço. Interessante porque uma pessoa lá da Rússia, né, de Moscou, ó, tal de Osipov, né, começa a misturar Freud com Jung, cria uma psicologia própria lá na Academia de Moscou. Concorreu a um prêmio ainda, né? Como se fosse o Machado, assim, escrevendo literatura, mas é coisa na medicina, tá vendo? Vai juntar tudo, fazer uma novidade, publicar dentro da Rússia, criando, leu Freud, leu Jung. Endereço de aqui do Osipov, ó, lá em Moscou. Tá vendo o perigo? Você começa a inventar uma teoria. Estou firmemente decidido que talvez venha pedir-lhe que aceite o minúsculo ensaio meu, um tipo especial de escolha de objeto feito pelos homens, ou um breve trabalho de materiais clínicos de Rank, chamado Um Sonho que Analisa a Si Mesmo. O sonho se autoanalisa. O Freud, o Machado, publicou um conto muito interessante do sonho que analisa a si mesmo. Tá? É um sonho dentro do sonho. Eu sonho uma vez a moça, o namorado, criando um trauma para ela. Depois, mais na frente, ela sonha outro sonho e corrige o anterior e resolve o problema. Tá? Um sonho que analisa a si mesmo, ou um sonho que faz outro sonho para sonhar e corrigir. Sobre a biografia de homens e desimportantes. Tinha tempo que não caía, né? Hoje caiu aqui. Vamos ver se que o Ronan. Ronan, você está conseguindo acompanhar? Você hoje apareceu, né? Deu notícia aí, tá achando interessante, tá? Alguma coisa, quer perguntar? Fica à vontade, tá? Tem um ritmo de leitura aqui que eu vou tocando para ler o livro. Transformar em livro, como se fosse um audiobook, né? Livro de cartas de Freud a Jung, comentando ao mesmo tempo que lê. Mas cabe comentários de quem quiser escrever ou falar, tá bom, Ronan? Então, biografia de homens desimportantes, que é o que, então? Biografia dos doentes, né? Normalmente, quem faz biografia são pessoas importantes, né? Conheço o texto, como os, de Sadiger, no caso, né? Que fez biografia de homens. Como os demais trabalhos de Sadiger, merece ir para o barbeiro, como acertadamente diz Hamlet. Manda para o barbeiro cortar a barba desses ensaios. De meus rasgos de inspiração, estou de novo muito bem e correspondentemente improdutivo, né? Estou ótimo, não consigo fazer nada.
por lhe confiar apenas um. Ocorreu-me que o verdadeiro fundamento da necessidade religiosa é o desamparo infantil, ó. Tão mais acentuado no homem que nos animais. Passada a infância, o homem já não sabe se representar um mundo sem paz. E então forja para si um Deus justo e uma natureza bondosa, as duas piores falsificações antropomórficas que se revelou capaz de imaginar. Aqui ele está dando um pontapé na bunda do Jung, né? Vou falar assim. Jung acha que a natureza, isso que... Um vai criticar o outro o tempo todo daqui para frente, né? A Márcia hoje talvez não pôde vir, ou virar não sei quando, mas assim... Ela tinha observado no encontro passado que eles vão começar a se agredir, o Jung com o Freud. Eles começam a ficar cansados um do outro e começam a se atacar. Porque o Freud diz aqui, né? Passada a infância, o homem já não sabe se representar num mundo sem paz. Então forja para si um Deus justo e uma natureza bondosa. Isso é falsificação antropomórfica, porque o Jung vai aí lutar contra isso aqui, né? Vai dizer que não, que o homem é bom, que antigamente veio, que depois é que a civilização perturbou. Mas tudo isso é muito banal, consequência, aliás, do instinto de autopreservação e não do instinto sexual. Aqui ele está mexendo com Jung, né? O Freud mesmo, então, tirando o sexo, cujo tempero é só acrescentado depois. Não compreendi sua alusão à suspensão do boicote de Bicho. Mal sei quem ele é. Ou será que estou esquecido? Já o poema que me mandou é-me absolutamente ininteligível, não imagino quem seja o poeta, então você mandou uma mensagem através de poema, Jung, que eu não entendi. E talvez não esperasse de mim, nem atino com a intenção que ele tem. Qual a intenção tua com esse poema? Fracasso que podemos atribuir a uma deficiência intrínseca no poema, ou seja, tem inconscientes. Não entendi o propósito. No mais, se o Senhor me disser de onde vem isso, isto é belo, isso é bem grato, eu lhe direi, finalmente, onde foi publicada a monografia de Caibel sobre os dátilos do Ida. Ambos deixamos de cumprir nossas promessas. Eu não atendo nem você. Com isso, faço um prelúdio à conversa, porque tanto anseio, mas que naturalmente ainda há de tratar. Prometo-lhe que hei de ser mais breve nas fases posteriores deste novo ano e mando minhas melhores lembranças para o senhor e sua esposa. Não posso reprimir a esperança de que 1910 traga algo tão propício ao nosso relacionamento como foi a viagem à América de 1909. Caro Freud, 8 de janeiro, né? Neste aprazível, quem escreve aqui é Emma Jung, a mulher de Jung, não? Neste aprazível recanto, passamos ao sol do inverno 6 dias maravilhosos. Casal, Freud, né? Passeando. Primeiro, escreve de novo, que aqui foi dia 8, né? Caro Freud, muito obrigado por sua carta tão encorajadora. A mitologia, por certo, me falou a fundo, e a ela se soma uma boa parcela de interesse arqueológico que me vem do passado. Prefiro não dizer muito por hora e esperar que a coisa amadureça. Ainda não sei no que vai dar. Sua opinião de que o assunto deva ser submetido de início a um tratamento monográfico e que, de resto, não há de ser tão difícil, pois o que é típico em termos de material surge com extraordinária abundância. Ora aqui, ora ali, em variantes. Por isso, portanto, não será problema. O grande impedimento é a limitação do meu cabedal, que tento remediar com escrupulosas leituras. Vou ter um comentário aqui assim. Jung tem um cabedal limitado e tenta se instruir com as leituras que ele mencionou lá em cima, né? O cabedal de Jung, então, de inventar é ilimitado. O cabedal de Freud vem da experiência. Freud mostra a descoberta que considera ser o inconsciente na sexualidade infantil. Mal ou bem, ele tinha onde se agarrar, o Freud, né? Sem se dar conta de que nisso exibe seu narcisismo e descobrirá depois. Então, fará uma grande modificação na psicanálise.
Enquanto ele não faz, ele tinha onde se agarrar para escrever o material dele. Enquanto Jung buscava aqui e ali, desesperadamente, em vários lugares, o Freud não, ele tinha a consciência do nascimento do bebê. O Freud tinha consciência do nascimento do bebê e que nesse nascimento da criança tem a história da criança, tá? Aqui é um ponto importantíssimo, Ronan, se você estiver acompanhando, e o Lucas também, né? Como que o Jung admite aqui assim, né? O grande impedimento é uma limitação no meu cabedal de conhecimentos que tento remediar com leituras escrupulosas. Eu vou ler nos livros o que o Nietzsche diz, né? Um monte de gente fala. Freud faz igual o Santo Agostinho, como nós já vimos. Ele vai observar o bebezinho que nasce, que mama, que começa a aprender. Fala, Lucas. É uma Levantou a pergunta mão? Não. mesmo. Uhum. Eu estava estudando hoje sobre o complexo Édipo, complexo Uhum. Édipo. É nessa parte que o Jung ele começa a entender bem o Édipo ou não? Ele vai fazer uma outra forma? Porque eu estou vendo que nos meus estudos, tendo o complexo de Édipo do Freud e do Lacan e do Jung, nessas conversas das cartas também ele tira também o conceito dele. Pergunta interessante, Lucas, pelo seguinte também. A gente está... o Machado é brasileiro, né? Não é médico, nem é psicólogo, nem atendeu paciente nenhum. Mas como que ele observou a formação do ser humano a partir da infância? De uma maneira muito parecida com a do Freud. O Machado diz, o menino é pai do homem, lá no Memórias Póstumas. Precisa ter um menino formado para ele ser pai do futuro homem. Como é que a criança é pai do homem? Quando ela começa a ser pai do próprio ato. A gente sempre lembra aqui um conto, né, uma viagem ao redor de mim mesmo, onde a criança viaja ao redor de si e vai crescendo internalizando-se por si mesma, agora internalizando a lei, que já é internalizada a lei na infância. Então, o Freud e o Jung, o Freud e o Machado, eles têm uma semelhança muito grande, porque tanto um quanto o outro considera que o bebezinho que vem, ela tem que se formar na cultura, aprender as leis da cultura, o legislador interno, o juiz dela por dentro, e nesse crescimento do ser humano na cultura é que vai se surgindo eu, você, todo mundo aqui surgiu assim, né? Seu bisavô, seu avô, Jesus Cristo, Buda, Hitler, toda essa gente que existe lá no mundo, não pode ter contribuído Lucas, né? Nem do Adelmo, nem de ninguém. A formação vai acontecer ali nesse contexto, estudando o surgimento, né? E não tinha desorientação nenhuma. Já o Jung parece, Lucas, bastante desorientado, assim, ele fica perdido, né? Carta de 10 de janeiro. Então, é a limitação do meu cabedal de conhecimentos, que eu penso que eu preciso encontrar lendo livros. Tá? Me falta conhecimento, eu tenho que buscar nos livros. O Freud. Me falta conhecimento sobre o ser humano, eu vou buscar na infância. Jung tem um cabedal limitado e tenta se instruir com leituras as mais diversas. O Freud tem um cabedal próprio que vem da experiência. Freud mostra a descoberta que considera ser o inconsciente na sexualidade infantil, sem se dar conta que, ao fazer isso, está exibindo até o narcisismo dele, que a gente já descobriu, né?
Então, fará uma grande modificação na psicanálise, passava inconsciente ao Freud, o próprio narcisismo dele, mas enquanto ele estava atento, não estava atento ao narcisismo, ele tinha um lugar para se agarrar, né? A criança forma no seio do lar, e não fora dali, né? Hoje, por exemplo, as famílias hoje cobram da escola que seja formadora da criança, né? E a escola cobra da família, né? Fala, família desestruturada. A criança chega na escola sem estrutura nenhuma, obrigação de nada, né? Os professores têm que dar conta de um menino que chega lá e não tem eira nem beira, não tem norte nenhum, né? Que os pais também não têm, né? Fico-lhe grato por sua promessa sobre a monografia de Kaibel. Aqui é uma carta do Jung, né? Do Jung. Fico-lhe grato por sua descoberta. O motivo que me impede de retribuir desde já com o poema de Dominique Miller é que ele, infelizmente, não figura na antologia, como afirmei de há muito. Tomei, contudo, a providência de escrever a redação do periódico em que foi publicado. É com a maior alegria que tomo conhecimento do seu plano de vir à Suíça no verão. Quando vai ser? Minha mulher se entusiasma tanto quanto eu com a perspectiva de os ter como hóspedes. Sua sugestão de que eu vá a Viena antes ou depois de Nuremberg caiu naturalmente, igualmente em solo fértil. Só não sei ainda se será antes ou depois, porque estou muito comprometido este ano com o meu serviço militar. Devo contar com 7 semanas, né? Quase 2 meses. Dentro de mais uns dias, hei de saber a minha sentença, dada pelo governo, né? Condenação a servir o exército. Recebi uma resposta de Königsberg, que acompanha de um convite, mas não sei ainda se há um meio de harmonizar isso com Nuremberg. O que segue em anexo é para o senhor corrigir. Agradeço-lhe se o senhor se dispuser, loucos por literatura. Então, Jung quer formar conceitos inspirados em conceito. O Jung vai formar conceito a partir de conceitos que ele lê em outros, né? O que segue em anexo é para o senhor corrigir. Agradeço-lhe se o senhor se dispuser a apresentar materiais clínicos em Nuremberg. E ainda, tá vendo? O único que apresenta materiais clínicos, que então não é conceito a partir de conceito, mas a partir da experiência, o único é o Freud. E mais ainda, se conseguir arrancar de seus discípulos uma ou outra palestra. Farei o mesmo com o meu pessoal. Vou ver se também preparo alguma coisa, embora me sinta muito inseguro. Com a impressão de que só agora estou começando a aprender, tá vendo? E aquele tipo de jeito vazio, assim, que ele não tem ideias próprias. Você conhece uma pessoa vazia, que não tem ideias próprias, que fica... E aí, o que você tem de novidade? Acho que esse sentimento de incompletude que eu tenho, né, decorre do meu novo número Namoro com a Mitologia. Mas o Cours d'amour, curso de amor, né, há de, sem dúvida, pôr minha coragem à prova. O nome do senhor Osipov, lá da Rússia, né, foi devidamente anotado. Conheço-o através de separatas e referências pessoais. Há de colaborador com Yarbouk, uma Sagioli. Jones também me escreveu uma carta terrivelmente longa com um tormento tamanho que me faz seguidamente adiar a resposta. Já esse Bichner, né, é o homem sobre o qual já lhe escrevi certa vez, que pratica a psicanálise à moda dele. Fiz na ocasião uma advertência a respeito disso. Tudo o que quero agora é que essa advertência seja encarada com reserva, pois não lhe faltou correção ao entrar em contato conosco. Na verdade, o único que conhece a psicanálise é o Freud, por causa que ele começa da criança, né? A formação infantil. Os outros são todos leitores perdidos, né? Um novo americano chamado Dr. Jung, né? Que não é Jung, mas tem um Ozinho aqui, apareceu por aqui o artigo altamente pessoal de Putin, né? Acaba de ser no jornal. Tchau. 13 de janeiro, Freud. Caro amigo, respondo-lhe com a maior presteza, tendo em vista o Congresso, antes de tudo, umas palavras sobre o mais recente correspondência da América, que é tão rica a ponto de levar facilmente uma impressão de triunfo. Além do artigo de Putin, que o senhor menciona, recebi carta de Stanley Hall, Jonas Brill e o próprio Putin. A Hall descreve o Congresso de Psicologia de Harvard, que dedicou uma tarde inteira à psicanálise, durante a qual ele e Putin
desarmaram completamente o matreiro Boris e Sidis. Boris Sidis. Sempre essa guerra de bastidores eu botei, tá? O Stanley House, como gostou muito do Freud, Stanley Hall, né? Começa a defender a psicanálise lá numa versão contrária a um tal de Boris Sidis. Suponho que o senhor tenha recebido as mesmas notícias, mas se tal não for o caso, remeto-lhe de bom grado as cartas que recebi da América, né? O velho, que é de fato um excelente sujeito, o velho Stanley Hall, né, escreve que em abril há de nos dedicar um número especial no American Journal of Psychology. Ele vai publicar um material da psicanálise lá nos Estados Unidos. Gostou muito daí do Freud lá, né? Do qual constarão suas palestras, a tradução do Insight Franks e sobre a elaboração do sonho, o texto mais curto de Jones e talvez ainda minhas 5 palestras que eu já mandei para ele, tá? Jung sentia-se ameaçado por Otto Gross, pois... Se alguém puder ler aqui, viu, Lucas? Ler, porque não dá para fazer tudo, né? Se alguém tiver voluntariamente disponível para ler. Jung se sentia ameaçado pelo Otto Gross, pois o médico era um gênio e que dividia a atenção com Freud quanto à possível futura presidência da associação. Isso aí. E tinha medo do Otto Gross, né? Então, o Stanley House estava publicando nos Estados Unidos o material do Freud. Putnam parece verdadeiramente nosso, ó, tá? Do nosso lado. A contrição, né, que é um ato de contrição de fé católica, que ele utiliza aqui de perdão, desculpa ou culpa, né, que emana das cartas de Jones, é tão sincera que acho que realmente devemos dar-lhe um novo crédito. Anda fazendo um bom trabalho. O artigo dele, não sei o que lá, psicanálise na psicoterapia, é exatamente o que o senhor de lá, o pessoal de lá precisa. Brilho me comunica que Peterson agora o mantém ocupado e que num só mês ganhou $660, né? Minha profecia se realiza, começamos a ganhar dinheiro, a peste está chegando, né? Folgo em saber que o senhor interrompe o ano de trabalho para se distrair um pouco, negando-se a viver tão insensatamente como eu, que só penso em trabalhar. É imperioso que resista por mais tempo e conduza a nossa causa à vitória. Jung, tem que se cuidar da saúde, né? Viver mais tempo, para futuramente preservar a psicanálise. Mal sabe ele que não vai durar muito tempo. Espero que, de fato, antes ou depois do congresso, possamos passar um dia só. Se o senhor não tem tempo, não precisa vir a Viena, ser em Viena, temos muito o que conversar. Freud, a ciência, né, exigia experiência, né? O Freud, sendo homem da ciência, exige a experiência, né? O Machado, sendo homem da racionalidade, exigia sempre que cuidasse com o imaginário, né? Seria isso. Também é, então, um pouco científico, né? Ocorre-me agora uma sugestão. Talvez o senhor pudesse falar sobre nossa viagem à América. Então, o Freud vai dar uma sugestão a Jung. Isso vai ficar tão gravado na mente do Jung que ele não vai conseguir desincumbir dessa tarefa. Tá? É igual quando o pai passa uma missão, ou o professor para o aluno, né? Em vez de ser uma boa ideia, fez isso uma má ideia. Ocorre-me agora uma sugestão a você, Jung. Você não sabe o que vai dizer? Então, fala o que nós falamos na América. E a situação em que lá se encontra a psicanálise. Isso iria impressionar e estimular nossa gente. Ando a pensar num trabalho sobre as perspectivas da terapia psicanalítica, que me permite abordar também uma discussão de técnica. Se o senhor insistir em materiais clínicos, provavelmente terei de retomar meu pequeno estudo da vida amorosa do homem, que talvez seja muito especializado para a ocasião de gente inculta na psicanálise, né? E que as pessoas daquele no mais já conhecem. Porque não dispõe de outra coisa, estou, porém, convencido de que a bandeira da psicanálise deve temular sobre o território da vida amorosa normal, e que, afinal, está tão perto de nós e não afasto a hipótese de reservar para o yearbook essas poucas páginas. O sonho de Rank ainda não está em condições de ser apresentado. Aos membros da Sociedade de Viena, solicitei trabalhos que sejam do meu conhecimento prévio, para que eu possa eliminar, assim, essa ou aquela proposição. Está vendo, Freud? Se alguém for apresentar um artigo lá que não tem nada a ver, né? Eu não quero que apresente.
Acho que um trabalho sobre as deficiências na técnica da interpretação e o perigo de sucumbir a certas tentações não seria, aliás, nada inoportuno. Começa a entrar a semântica aqui que o Davi tinha questionado antes, né? Deficiência na técnica de interpretar, tá vendo? Perigo de sucumbir a tentações. Envie-me, por favor, 30 convites. No sábado, Binswang deve aparecer por aqui. No próprio interesse dele, não o hei de poupar algumas verdades psicanalíticas. Quando fala assim, falar na cara, verdades psicanalíticas, é jogar na lata, viu, Lucas? Bater de... tá? O Jung vai explorar essa frase lá na frente. O Freud, de vez em quando, falava isso e foi guardando na mente do Jung essas frases, né? Não o hei de poupar de verdades psicanalíticas, né? Falaram umas boas na cara dele. Muito importante isolar essa frase, porque ela vai aparecer depois, daqui a pouco ela vai aparecer. As cartas que me mandam estão cheias de ataques a Steckel, com quem, no entanto, ele ainda tem muito a aprender. Pensando bem, já há quem me coloque entre os reverendos. Reverendíssimo Freud, né? Aqui, ó. Sob diversos aspectos, e os que sentem a necessidade de me atacar costumam substituir meu nome pelo de Steckel ou outro. Quando o noto, domino minha resistência interior e, francamente, me solidarizo com quem é atacado. Então, ataca o Freud atacando Steckel. Aquele Steckel não vale nada, quer dizer, quer atingir o Freud. O Freud se solidariza com esse atacado, porque o Freud sabe que é ele que está sendo visado, né? Pergunto-me, embora a ideia ainda não esteja amadurecida, se nossos partidários não poderiam filiar-se a uma organização maior com um ideal prático de trabalho. Explico-me. Para que me dê a sua opinião, há uma fraternidade internacional pela ética e a cultura, que se constitui no momento com esse ideal em vista e cujo grande incentivador é um farmacêutico de Berna, o tal de Knapp, que esteve em visita a mim. Não seria oportuno que ingressássemos todos nessa fraternidade? Com a organização anti-alcoólica, não quero ter nada a ver com NA, né? Com o AA. Pedi a Knapp que procurasse entrar em contato com você, Jung. Um dos expoentes da fraternidade é o Forel. Nessa carta do Freud, ó, ele designa o Jung para conversar com uma fraternidade. Isso vai dar pano para manga aqui no nosso estudo, tá? Fraternidade Internacional pela Ética. Chegando em janeiro de 1910, carta 175, professor Freud, finalmente tem um momento para escrever em paz. Os últimos dias foram um verdadeiro tormento. Na mesma semana, tive de enfrentar 2 vezes o público. Jung tem horror de enfrentar o público porque ele não sabe o que vai falar, né? Ele consegue improvisar sempre, assim, igual um humorista, né? Mas conteúdo mesmo. A primeira palestra integra um ciclo de 6 sobre os distúrbios mentais na infância. Ao passo que a outra palestra, a segunda, com o simbolismo do tema, foi feita para estudantes, ou melhor, para várias sociedades científicas de estudantes. Ao elaborá-la, tentei assentar o simbólico numa base psicogenética, né, de origem, então, gênese psicológico, simbólico, né? Ou seja, mostrar que na fantasia individual, o primum movem, que é o conflito individual, vou ou não vou, né? Falamos no início. Matéria ou forma, como se prefira, é mítico ou miticologicamente típico. Então, aqui ele fala, né? Perturbar quem está presente, né? Que tem a Vera, o Rogério, o Roberto, loucos por literatura, Juliana, Lucas, Cristóvão. Tá bom, muita gente veio. É um domingo de feriadão, né? Prolongado. Interessante como o Freud, o Jung aqui, né? Essa carta aqui é do Jung, né? O Jung falando que o primeiro movimento, esse movimento infantil que nasce na criança, né? Que tem que educar os instintos, né? Para tornar socializado.
Ele quer assentar o simbólico, né, o que eu simbolizo, numa origem da gênese psicológica, mas dizendo, então, o primeiro movimento, o conflito individual, assim, vou ou não vou, que dá matéria ou então forma, como se prefira, mítico ou mitologicamente típico. Aqui, Juliana, se estiver acompanhando, é como se o seu filho, né, ou meu filho, ou uma criança que nasce, o conflito individual que vai surgir para vir a adquirir, né, comportamento humano, né, seria, é algo mítico ou de um tipo mitológico. Os dados em que me apoio não são muito significativos. Acho que a coisa está razoável, embora pudesse ter saído melhor e mais convincente. Então, ele vai fazer uma palestra sobre isso, né? Então, ele fica inseguro sobre isso, tá? E tem dados em que se apoia que não são significativos, tá vendo? Como escreveu há poucos instantes, Loucos por Literatura, assim, é conceito em cima de conceito, né? Que ele leu nos livros. Aí vai formando alguma coisa, mas é uma massa que ele lê em diversos autores, né? Acho que a coisa está razoável, embora pudesse ter saído melhor e mais convincente. Gostaria de a submeter ao senhor, tá vendo? Ele vai fazer essa barafunda e vai ainda perguntar ao Freud, está bem feito? Quando a ocasião surgir, para ouvir seus conselhos. A hipótese de a destinar ao yearbook não me desagrada, pois quer me parecer que o ensaio de Honegger sobre a demência precoce evolui na mesma direção. Honegger é um doente, né, que também é... Eu acho que ele era médico. Que o Jung vai orientando ele, mas ele escreve por conta própria sobre demência precoce. O trabalho que Honegger faz é excelente e até agora supera o de qualquer outro aluno, né, estudante, pessoalmente também. Já fez em medicina, eles chamam de os residentes, né, os médicos residentes vão lá imitar os profissionais de experiência, que na UFES, né, médico que dá aula na medicina, é médico que atua na medicina, né, no hospital. Eles chamam de aluno, né? É um residente, no caso. Então, Honegger era um residente, né, um aluno que aprendia com o professor Jung. Pessoalmente, também já fez muito por mim, ele, o Honegger, né? Vi-me na contingência de confiar-lhe alguns dos meus sonhos, ó, Jung, ó, confiando seus sonhos a Honegger. Honegger. Você é aprendiz aqui, tá? Mas eu, né, você é o meu aluno residente da medicina. Preciso falar umas coisas, rapaz. Eu estou tendo uns pesadelos estranhos. Não estou dormindo bem. Você consegue me ajudar, Honegger? Tá vendo, o Jung? É igual se a professora Loucos por Literatura, ou então outro aqui, outro profissional aqui, o Cristóvão, que é, né, padre, né? Descesse do altar e fosse perguntar ao fiel, né? Eu estou com dúvida aqui, rapaz. Será que Jesus Cristo? O que você acha? O Jung estava assim, o aluno vai perguntar, louco por literatura, vem cá, Joãozinho, estou em dúvida aqui sobre o verbo parecer. O Jung não... O que é o Jung, hein, gente? Que homem é esse, hein? Tá vendo, Lucas? O Jung, que é aluno dele, né, um médico residente, pessoalmente, confiei-lhe sonhos, né? O que é isso, Jung? Você teve pesadelo? Eu estou tendo uns pesadelos aqui, rapaz, depois que a Sabina saiu, outros pacientes. Detesto as cartas lamurientas e no período em que deixei de escrever ao Senhor, fui esmagado por complexos. A vítima do diabo, desta vez, não fui eu, mas minha mulher, que deu ouvidos ao espírito maligno, ao diabo, né? E se entregou sem nenhuma razão a várias cenas de ciúme. Me ajuda aí, pessoal. O que está acontecendo aqui com Jung, hein? Vai falar, confidenciar sonhos ao Honegger, que a esposa dele está com cena de ciúme, sendo que a Sabine Spiorai tinha ido na casa do casal, né? Jurar que ia embora, não ia interferir mais. De início, minha objetividade se desarticulou, olha só. De início, minha objetividade se desarticulou. Regra número 1 da psicanálise. Os princípios da psicologia freudiana se aplicam a todos, exceto ao próprio analista.
Tá? Pois é, que pergunta boa, né, Juliana? Qual a objetividade? Parece que ele não tinha nenhuma, né? Ele é um desvario permanente, né? Vai perguntar ao Honegger sobre o sonho dele, fala que a mulher desconfia dele, e que agora está dizendo aqui que os princípios da psicanálise freudiana, né, se aplicam a todo mundo, mas não aplica ao analista. Ele é isento, né? Depois voltou a entrar nos eixos, ao passo que minha mulher também se recompunha com brilho. A análise da própria esposa é uma tarefa verdadeiramente ingrata, a menos que esteja garantida uma liberdade mútua. Aí ele fala, a infidelidade consentida é, a meu ver, uma cláusula indispensável a um bom relacionamento. Olha só o que o Jung está falando. Juliana, a infidelidade consentida é uma ótima cláusula, indispensável ao relacionamento. Amorzinho, vamos combinar o seguinte, você pode ser quem você quiser, eu também, tá? Está consentido a infidelidade. É uma ótima cláusula do contrato de casamento. Quem é esse Jung, gente? Pô, será que o Freud estava cego? Tem horas que dá, eu estou estudando isso aqui, dá vontade de parar de ler esse livro, porque, sinceramente, né? Mas com isso eu aprendi muita coisa, né? O ponto capital vem, como sempre, no fim, no propósito deliberado, após madura reflexão, minha mulher está de novo grávida. Eu acho que dá umas escapadas, engravidava a esposa para ficar mais uns meses assim, tendo que cuidar de bebê, né? Malgrado a inclemência dos complexos, meu entusiasmo pelo trabalho não diminui. O novo Yearbook está quase pronto e no começo de fevereiro deve entrar no prelo, sólido e muito variado. 25 de janeiro envia um valoroso apóstolo à diáspora na pessoa do professor Rock, que por mais de 3 meses trabalhou comigo e agora assume na ilha de Varde o lugar de Maia. Excepcionalmente correto, ele já me inspira grande amizade. Andei a tratá-lo contra umas depressões periódicas, espero com sucesso. Lamento não poder enviar de imediato os convites para você, Freud, lá do Congresso, né? Pois ainda não os recebi da gráfica. É provável que siga no decorrer da semana e de fazer amanhã uma reclamação para me mandarem o convite. Peço que, se possível, me indique a extensão eventual de sua colaboração no Yearbook de julho, né, que sai no meio do ano no livro, e também se algum de seus vienenses pensa em mandar algum trabalho. Espero já ter recebido até então um artigo de Bloiler. Ele está hospitalizado há pouco com a perifrite. Devo também colaborar, e talvez duvidosa é a situação de Honegger, contra quem o tempo conspira. As notícias da América são extraordinárias. Jonas, de fato, está fazendo um bom trabalho e o sucesso de Bril é ricamente merecido. Acabo de receber uma carta dele onde me fala do brilhantismo de Morton Príncipe interpretar sonhos. Esse, o que merece é extinção, eliminar o príncipe. Espero que o senhor tenha recebido o poema. Obrigado pela informação. Continuo com os estudos mitológicos, né? Sua sugestão para que eu fale sobre a América em Nuremberg já começou a agir em mim, tá vendo? Repete, então, aquilo que foi dito lá em cima, né? Jung, fala sobre a nossa viagem à América. Pelo menos você tem um conteúdo para dizer, tá? 31 de janeiro, carta de Jung. Caro professor Freud, os convites para Nuremberg seguiram hoje. Peço-lhe que se encarregue de fazer aí todos os convites, pois não mandarei nenhum. Dá para entender isso aqui? Os convites para ir a Nuremberg seguiram para você, ou seguiram hoje para não sei aonde. Não sei, não deve ter sido por Freud, né? Peço-lhe que se encarregue de fazer os seus convites aí, porque eu não vou te mandar nenhum deles. Nenhum para Viena, né? Não vou mandar nenhum para você. Segue nos próximos dias a lista das pessoas que convidei. Queira ter a bondade de fazer os acréscimos que julgar conveniente. Então, Freud responde: caro amigo, por mais que a experiência me tenha ensinado a não ceder à expectativa de suas cartas, enchi-me de alegria e até me consolei um pouco com a variedade de conteúdo da que ontem chegou. A distância nos obriga a vivências de todo tipo que não podemos compartilhar. O senhor vive em alto mar, e a mim não resta alternativa senão pensar com frequência em nossas ilhotas, dálmatas, onde uma segunda-feira, se em outra não, aporta um barco que é uma carta sua vindo da ilha, né? Do alto mar.
A companhia de Ferenc domingo passado foi um alívio para mim, pois nele deposito uma integral confiança e pude conversar novamente sobre as coisas de fato me importam. Os 2 domingos anteriores eu ocupei com Binswanger. Tá vendo? O Freud não tinha fim de semana, né? Tranquilo, Rogério. Beleza. O Rogério precisa de sair, né? Eu sempre considerara impossível a análise da minha própria esposa, mas o pai do pequeno Hans provou-me que ela pode ser feita. A grande dificuldade no caso é superar a contra-transferência, um preceito técnico que há pouco me tomou evidente. Espero que Honegger o acompanhe em Nuremberg com uma tentativa de me analisar. Juliana, você está vendo o que o Freud está falando aqui? Se o Jung contou o sonho dele para Honegger, vi-me na obrigação de confiar ao Honegger uns sonhos. O Honegger vai analisar os sonhos do Jung. Aí o Freud aqui na frente dá um espetado de volta dizendo, ó, espero encontrar o Honegger lá em Nuremberg. E vou pedir ao Honegger para me analisar, né? Ele começa espetando desde o início da carta, né, com a história da ilha, que parece que Jung vai trazendo muita novidade, mas assim, o que poderia ser conteúdo relevante, né, sobre o Yearbook e, enfim, as coisas referentes ao trabalho, ele começa a misturar dentro dos parágrafos mesmo informações pessoais, né? Aí começa a falar de uma piada, meio que solta uma piada para ele, né? Porque não tem tanta novidade assim quanto ele. Tá vendo que interessante? Ô, Jung, quando o Freud estiver lá em Nuremberg, eu vou marcar uma sessão de terapia com ele, que eu quero que o Jung, o Honegger, queria que ele me analisasse, já que você conta os seus sonhos para ele, né? Para ele analisar, eu quero ver se ele me analisa. A mim também ele causou boa impressão e pode ser que na interpretação do inconsciente traga-me a argúcia de Steckel, mas sem a brutalidade e a falta de espírito crítico com que trabalha o Steckel. Sua concepção aprofundada do simbolismo merece toda a minha simpatia. É a mesma coisa com o Gross, é isso aí. O Gross fugiu pela janela e foi embora. O Honegger vai suicidar-se, né? Inebriado com o próprio sucesso, não percebe o equívoco, né? O Jung, né? Juntamente com o Freud. E o Jung fica zombando, o Freud zombando do Jung, mas o Jung não. Como o engenheiro saindo da livraria Martins Fontes, após o gerente ter fornecido o contato de uma proprietária de editora, 2 outros diretores, gerentes e 2 editoras, distraiu-se, atendeu um telefonema na rua e foi assaltado. Ô idiota! Você fica inebriado com o próprio sucesso, esquece a realidade, sai voando assim, olhando para a lua, né? E não percebe o equívoco, porque aqui, essa mania do Jung aqui de falar que o Honegger, né? E sai delirando, ó. Ele parece alegre demais com a teoria psicanalítica, né? Que pode liberar a realidade sexual, assim, porque imagina só, na opinião do Jung, seria assim, a paciente, sabendo explorar, estava lá um mulambo, né? Uma louca, né? Tá um mulambo de mulher, né? Que pudesse fazer assim, ah, Jung, quer me usar? Me usa, já estou no bagaço, né? Não valho merda nenhuma mesmo. Eu vou fazer uma tentativa erótica aqui, dona Sabina. Imagina só, não é dessa maneira, mas tem algum carinho envolvido, né? Ele vai reanimando ela por essa via. Quer dizer, o Ferenc faz o mesmo lá na Bulgária. Né? Por isso que eles falam assim, que até no encontro anterior falou que a dona Gisela Palos, né, que era muito entendida em psicanálise. Parece que o Freud criou um dispositivo
em que a mulher agora podia alegremente ir ao psicanalista, trancar-se numa sala, e ela gostando de ir lá fazer o sexo com o tal do médico, né? Descobriram uma maneira em que a gente se sente melhor. É dentro do laboratório médico. Tem o nome de psicanálise. O paciente sou eu, preciso me sentir bem, o médico pode fazer sexo comigo, ninguém sabe de nada. A dona Gisela Paulus vê a filha muito deprimida, desanimada da vida. Minha filha, tem um método muito perigoso aí, que ela não falava assim, né? Mas tem um método aí que você pode se reanimar. A infidelidade consentida é, a meu ver, uma cláusula indispensável a um bom casamento. Dona Emma Jung, o médico pode aplicar o processo assim. Tá vendo que doideira? É verdade que eu, idiota aqui, né, saí feliz da vida demais e me roubaram o celular, né, no meio da rua. Mas é um objeto, né? Não é uma paciente, né? Você tem uma noção de realidade. Como é que você fica? Perdi um objeto, comprei outro e vou para frente. Mas fazer experimento assim com Otto Gross, com o Honegger, brincando de psicanálise, né? Sexo, né? E que o casamento, então, se for consentido a infidelidade, ele fica bem melhor, né? Vamos fazer sexo no consultório, está consentido. Botei essa observação que, por causa que aconteceu comigo uma merda essa semana, inebriado pelo sucesso, saí voando, né? Alegre para contar os... Me ferrei. Talvez se lembre de como me senti insatisfeito quando, de comum acordo com Bloiler, o senhor se limitou a encarar o simbolismo como uma espécie de pensar pouco nítido. É verdade que o que agora me escreve é um simples indício, mas sinto-me na mesma linha de minhas próprias pesquisas, qual seja regressão arcaica, e que espero dominar através da mitologia e do desenvolvimento da linguagem. Seria ótimo se o senhor escrevesse sobre o tema para o Yearbook. Para o Yearbook, não posso, em absoluto, em meu ensaio sobre o método geral, não ficando mais um pouco de lado só. Para o Congresso, conto então com o seguinte: o senhor, sobre o desenvolvimento da psicanálise, sobretudo na América, pois com o resto a maioria já está bem familiarizada. Eu, sobre as perspectivas da psicanálise, combinação que não deixa de ser curiosa, já que o senhor representa o futuro, Jung, e eu represento o passado. Da dama, né? O passado da dama. Ferenc, aí vai. Vamos dar por encerrado hoje, né? 5 para as 10, na carta 178. Tinha pensado em seguir um pouco mais adiante. Essa carta do Jung a Freud, né? Vai começar a acelerar aqui os comentários sobre a ética, tá? O Freud tinha dito que ia ingressar numa associação ética que era comandada pelo Forel, interessava a ele. O Jung vai despejar aqui uma montanha de críticas, que não vamos deixar para a semana que vem, porque aqui está um pouco densa aqui a leitura, né? Então, como que a invenção da escuta íntima em consultório é uma invenção problemática, porque também permite uma intimidade, que eu vou dizer aqui, né, no YouTube, vai pro ar amanhã, né? Não acabou naquele tempo, não, continua até hoje, né? As psicanalistas mulheres hoje, com a ideia de empoderamento feminista, né, do feminino, da mulher que está se sentindo alijada do processo de empoderamento, não está conseguindo protagonizar a cena, ela também se perde talvez num excesso de empoderamento. Fui visitar a psicanalista da minha esposa para deixar muito eticamente informado, né? Fiz questão de ser bastante ético nesse ponto, para não ser surpreendido. Vai sair um livro comprometendo o nome da senhora, foi minha professora na UFES.
vai citar o seu nome. Empoderando a mulher, sendo que a senhora não conhece a realidade vivida. O empoderamento imaginário de consultório, em ambiente fechado, né? Articulando a esposa contra o marido. Então, não é aquele problema sexual aqui de Jung fazer consulta com Honegger. É pior ainda, né? É uma orientação ideológica tentando destruir a função paterna do marido, do pai, no caso, né? Não que vou me colocar como vítima, mas como estudioso da psicanálise, assim, um erro absurdo. Procurei a instituição psicanalítica de Vitória para conversar com os gestores, para informar sobre isso. Adel, está tendo um problema interno aqui quanto a isso. A própria escola agora está tendo problemas em coordenar os profissionais que praticam a psicanálise com essa ideia de empoderamento do feminino, sem procurar saber na realidade se o que ela narra em consultório tem fundamento real. Tá? Um perigo isso, porque gera o feminicídio, gera... Aí daí para frente, né, meu amigo? Se quem tiver a cabeça do Adelmo vai publicar um livro, né? Chamei meus filhos aqui no meu apartamento dizendo, vou publicar um livro ou mato a mãe de vocês. Pai, escreve um livro, tá ótimo escrever um livro, não vai fazer mal a ninguém. Então esse empoderamento... Mas, Adelmo, isso que você está trazendo aí, isso não é psicanálise, né? Essa questão do empoderamento na clínica, né? O analista, como é que seria esse manejo, né? O analisando, então, chega ao final de uma análise, ou no percurso de uma análise, né? Se sentindo empoderada. Isso não é psicanálise, isso não é da ordem do analista, é do próprio paciente, né? Pode ser o que ela buscou, né, na análise. O que você pretende alcançar com a sua análise? Eu costumo perguntar isso aí nas entrevistas, no início ali da análise, que ainda não entrou, né, em análise, mas as entrevistas servem para isso. O que você pretende alcançar na sua análise? E aí vem esse discurso aí, né, de, olha, eu quero minha melhor versão, né, ficar feliz comigo mesmo, me conhecer, lidar melhor com essa questão, isso é o ideal, né, do que o paciente busca numa análise quando ele se permite passar por esse processo. Mas, percebe que isso aí é do ideal do analisando. O analista, ele não tem que estar nesse jogo aí, nesse desejo aí, né? Ele não pode embarcar nesse desejo do analisando. Não deve. Então... Você não tem tido, não, no seu consultório, assim, que muitas querendo ficar empoderadas, porque tem psicanalista aqui anunciando isso em WhatsApp, em Instagram, em Facebook, assim, busque o seu... Não, mas isso aí não é psicanálise, não, isso aí é mistura, né? Faz uma salada de fruta aí, uma salada de... É psicanalista coach, psicanalista junguiano, psicanalista... constelação familiar, psicanalista, e todos vêm com essa base de psicanálise, né? Psicanalista que não é coisa nenhuma. Psicanálise não é trabalho, a gente trabalha na clínica, a gente lida com o mal-estar, com a angústia, né? E o analista ele tem que estar disposto a escutar. Escuta, né? E aí o sujeito ele vai elaborando suas questões, suas próprias questões, suas neuroses, aquilo que ele pretende alcançar, que nem se sabe ainda o que é e nem se sabe se alcança, porque no percurso da análise, né, muitas coisas vão desconstruindo. O sujeito chega se tipificando na análise, eu sou assim, ou eu quero ser assim, que é do ideal, né? E aí isso vai se desconstruindo. Vai construir algo novo ali? Vai se produzir algo novo? Vai, mas o quê? Né? Esse quê? Esse desconhecido? Não sabemos. Isso é do próprio analisando. Se dentro da clínica tem um psicanalista que é coach, vai misturar técnica, que vai misturar com outras correntes,
E isso não é psicanálise, esse analista ele não está conseguindo escutar. Esse analista não está... Quando ele coloca na clínica constelação familiar, né, TCC, PNL, e aí vai, né? Por aí vai, né? E aí esse analista não está conseguindo escutar. E aí ele busca outras correntes, né, para ajudar ali o paciente, né, a alcançar aquilo que ele se predispõe ali enquanto se permite. Mas isso não é psicanálise, né? A gente lida com mal-estar, a gente lida com desejo, é isso. E o que vai se produzir dali, não sabemos, né? Não dá para saber. Então, se o analista aí está empoderando, né? Porque daí, você quer ser feliz, procura um coach. Se você vai finalizar, né? Procura um coach. Se você vai para uma análise, presta atenção, se você vai para uma análise e você finaliza a sessão todo feliz, com o ego lá em cima, sua autoestima bem elevada, isso não é psicanálise. Isso aí é coach, isso aí é constelação, isso aí é de outra ordem, mas não é psicanálise. Psicanálise, o sujeito, quando termina uma sessão, ele sai acabado, ele sai destruído, ele sai todo mexido, né? Ele vai tocar em questões profundas que desmonta ele todinho. E o analista, ele não está preocupado, né? A preocupação do analista é só o desejo mesmo, é só de escutar e sustentar essa análise. Todo o processo é do paciente. Todo o percurso, né? A predisposição de falar, de tocar nas questões, de se despir, é do analisando. Agora, se ali ele vai sair empoderado, se ali ele vai sair, ela vai sair a Mulher Maravilha, se ali o cara vai sair, né, o Brad Pitt, né, isso aí é do ideal de cada um. Não escutou, não é psicanálise. Fez discurso, né, deu sugestão, não é psicanálise. Né? Aliás, Lacan já diz, né, se o analista está falando mais do que o paciente, quem tem que pagar a sessão é o analista. Essa é boa, hein? Agora, uma coisa interessante, né, que ficou aí da fala da Leila, se o doente, analisando, sai de lá todo mexido, detonado, perturbado, tendo que se rever, o papel do analista é sustentar uma posição, eu estou aqui para te segurar e continuar escutando, quer dizer, já é muito fazer isso, sem querer correr para remendar o apavoramento do doente, né? Não, a senhora vai melhorar, vai sair dessa. É o contrário, é segurar para ver se desse buraco sai alguma outra coisa, né? Interessante, interessante. Isso aí, que bom ter a Leila agora, esse comentário final que enriquece, né? Obrigado, Leila. Vamos dar por encerrado hoje. É um trabalho pesado esse nosso, mas tem o Freud aqui sofrendo, então, agruras com esses aprendizes que ele tinha naquele tempo em que era só mesmo o Freud que trazia, depois veio melhor um pouco o Winnicott, Melanie Klein, lá na frente, sem contato com o Freud, lendo o Freud, mas percebendo a formação infantil como primitiva e não aqueles elementos arquetípicos, mitológicos, etc., etc., e invenções lidas em livros. Mas o Freud, coitado, sozinho aqui no meio dessa gente, então, que o Jung dizendo que o casamento bom era aquele que se pudesse trair. É muito solto esse Jung que o Freud se arrumou. Quer dizer, ele não tinha algo melhor, pelo jeito, mas que coisa estranha, né? O livro do Jung, O Homem e Seus Símbolos, é perfeito para fechar isso que você está dizendo. Ele vai na mitologia, ele vai na cultura, e o Jung ele viaja muito, né, nessas questões. Ali ele fala dos sonhos, do inconsciente, inconsciente coletivo, inconsciente, né, individual, mas vai chegando a um ponto que eles vão se distanciando tanto que, ó, cara, monta a tua teoria, porque isso aqui não é psicanálise. E aí é o que a gente está falando agora, né? Não vamos. Psicanalista junguiano não existe. O que existe é psicólogo junguiano, mas analista junguiano, isso aí não existe. Né? Isso aí, que interessante, tá vendo?
Então é isso. Boa noite, obrigado a todo Boa mundo. noite, boa semana. Obrigado, Leila. Obrigado, Lucas. Obrigado, Juliana. Loucos por Literatura, né? Aqui teve Juliana, Loucos, Roberto e a Vera até o fim. Obrigado. Obrigado, Lucas. Boa semana. Boa semana. Obrigado a todos. Valeu.